quem achava que ia ser candidato ao Senado por São Paulo, mas pelo visto tá, né, subiu no telhado, acho que não vai ser, é o Eduardo Bolsonaro, né, gente? Que agora... Ele disse que é presidente, né? Ele já confessou. Ele disse que se o pai não for candidato, ele é o candidato. Ele falou isso ontem. A presidente? Que a República falou. Então, mas... Ele vai ser cassado, não vai ser candidato a pipoca nenhuma. Exatamente, porque ontem o Conselho de Ética, né, acolheu a ação e para cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o começo do ano, articulando ali contra o país, e né, agora o Conselho de Ética, então, instaurou o processo contra ele. Os parlamentares, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, delegado Marcelo Freitas, do União do Brasil de Minas, e a deputada Duda Salabert, foram sorteados para relatar a matéria. O presidente do Conselho de Ética, o Fábio Chiochetti, deve escolher um dos três nos próximos dias para ser o relator do processo contra o Eduardo Bolsonaro. E o Conselho de Ética tem 90 dias para concluir a análise do pedido de cassação dele. E ele entrou em pânico depois dessa notícia, porque eles tentaram uma manobra, né, na semana passada, onde ele seria vice-líder, com um precedente de que o vice-líder poderia ter mais faltas do que as permitidas pelo regimento da Câmara. Era líder da minoria. Líder da minoria, exato, no lugar da Carol Detoni, mas o Hugo Mota não autorizou a nomeação dele como líder da minoria, e ontem ele foi numa entrevista na Band News e ele disse que não sabe por quê, Carlito, você podia, né, não sabe por que ele está sendo alvo desse processo. Ele diz: eu não entendo por que estão movendo um processo contra mim no Conselho de Ética, não sei qual é a atividade lícita que eu cometi. Não reconheço isso, inclusive tenho sido mais suave do que colegas de esquerda que no passado iam ao exterior acabar com a justiça brasileira ou mesmo chamavam de Bolsonaro genocida e denunciavam ele no Tribunal Penal de Haia pedindo cadeia para o presidente. Aí só eu já passo para vocês, sabe por que ele era chamado de Bolsonaro genocida? Porque ele, no meio de uma pandemia, a maior crise sanitária do mundo, ele ficou fazendo chacota com as pessoas que estavam morrendo com falta de ar, não ficou adiando a questão da vacina, e o Brasil foi um dos países que teve mais mortos, 700 mil mortos, é por isso que ele foi, sim, chamado de genocida, e tem, inclusive, agora, teve uma CPI que investigou, né, o atraso de vacinas e tal, e ele vai ser investigado agora por determinação do Flávio Dino, também por conta da postura que ele teve diante da pandemia. E ele não está sendo processado porque ele está lá pode ser cassado por isso, é porque o regimento não permite as faltas, né, gente, nas sessões, e ele já faltou mais do que o permitido, é simples assim, né, Carlito? E assim, quer saber, Dudu? Little Banana, já que ele é gringo agora, né? Dudu Little Banana. Quer saber o que está acontecendo com você? Leia o Codex, né? O Código de Ética da Câmara. Lá está explicando como é que deve ser a postura de um parlamentar, fala sobre a questão do que você tem feito nos Estados Unidos da América, e na Constituição fala sobre as suas faltas. Eu sei que você é meio, às vezes, prolixo, né? E até complicado entender algumas coisas, com todo o respeito aqui, às vezes até parece que nem tá puro quando ele tá falando, que ele sempre parece que tá meio, né, sei lá, fora de si, não sei se tá à base de medicamento ou sei lá, de outra coisa, que eu prefiro nem fazer nenhum tipo de insinuação aqui, até para não ser desrespeitoso, mas você tá sendo caçado por dois motivos. Primeiro, quem bancava você e seu pai, que era o mercado, já viu que vocês encheram o saco, que não dá para tirar mais nada de vocês, que vocês são carta fora do baralho, chamaram o Hugo Mota segunda-feira e falou, pode dispensar, vamos trazer outro pro negócio, que esse daí já deu o que tinha de dar. E segundo, por o que você tem feito, né, dentro da sua própria atuação como parlamentar. Sabe o que é interessante, Dri Rovai? Ontem eu estava vendo o jornalismo da CNN Brasil, eu não vou citar jornalista para não parecer um ataque pessoal, mas ela não sabia explicar como é que se escolhe o relator da comissão de ética nesse caso. Ela explicou 200 coisas e não disse nada. Ela disse, não, porque não pode ser qualquer pessoa, porque se for um esquerdista pode perseguir. Não, querida, vamos entender aqui o que acontece, né? Como é que vai ser escolhido o relator, Dri?
não pode ser ninguém do PL, porque é o partido do Eduardo Bolsonaro, não pode ser ninguém do PT, porque é o partido que fez a denúncia, não pode ser ninguém de São Paulo, por motivo evidente, né? Se for alguém de São Paulo, pode tentar caçar ele para poder ter benefício próprio de alguma maneira. Então, por isso que não pode ser escolhido ninguém, jovem, nem do PT, nem do PL e nem de São Paulo. Não é uma escolha aleatória, não é um bingo, né? Ou um jogo de dados que você enfia a mão e vê que número saiu ali. Tem um critério técnico, como o Dri acabou de citar, foram escolhidos 3 nomes, inclusive se vocês analisarem, não é do PT, nem do PL, nem de São Paulo, né? Então, preenchendo os critérios técnicos para relatar. O que eu acho que está acontecendo aí, eu acho que vai ser bem importante, Dri, é que eu acho que essa atuação aí do Conselho de Ética, eu acho que é essa atuação que vai buscar, entre aspas, a tal pacificação. Olha, vamos eliminar logo esse trouxa daqui, deixa ele lá, ele não quer ser americano, não quer falar inglês, vai lá fritar um hambúrguer no frio do Maine, né? Que ele tá no calor do Texas, mas ele pode ir pro frio do Maine, como ele pode falar. E o grande problema do Eduardo Bolsonaro, sabe o que é, Rovai? Como diria a música do programa do Trump, né? Money, 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 money. Esse que é o problema dele, que ele tá preocupado, porque com essa situação do pai, o pai não pode mandar dinheiro para ele. O PL, tá claro que o Valdemar também não quer mandar dinheiro para ele. Quem financia ele dos Estados Unidos da América talvez não queira continuar financiando. E depois de ontem, porque muita gente tá achando que o Trump elogiou o Lula, porque o Lula é seduzente, né? Deu um abraço, né? Eu até achei que o Macron ficou com ciúme, mas fique tranquilo, Macron. Você tem um lugar especial no coração do nosso presidente, tá? Ele não vai trocar pelo Trump, não. Mas é porque o agronegócio estadunidense está sofrendo, Rovai. Tem vários fazendeiros reclamando do Trump, dizendo que não terão como chegar ao final do ano, que vão ter de desfazer das fazendas, vender os seus equipamentos. E o Trump percebendo que no ano que vem tem eleição de meio de mandato, sabendo que o Brasil, além de ser um aliado importante no continente americano, é próximo da Rússia e da China, porque faz parte do BRICS, e neste momento é interessante para o Trump ter mais de um interlocutor no BRICS, né, tentando fazer ali esse diálogo com o Putin, com o Xi Jinping, por exemplo, ele está dando um oi para o Lula. E, mas o Lula tem que tomar cuidado. O Lula está tomando cuidado, tanto que o que foi que o nosso chanceler, chanceler fez, vai, estamos com a agenda lotada. Se quiser por telefone ou por videochamada, a gente pode. Pessoalmente, não. Por quê? Porque ele sabe que o Trump poderia estar querendo armar uma arapuca para tentar constranger o Lula, como fizeram com o Zelensky, como fizeram com o presidente da África do Sul. E para finalizar essa questão da pandemia, que você citou, a doutora Jurema e o doutor Pedro Halal, né, que compareceram inclusive à CPI da Covid-19, lembraram lá que se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, não era nem a mais nem a menos, era o mínimo na pandemia, a gente teria salvo pelo menos 450 mil vidas. Então você que está aí vendo esse vídeo, você pode ter tido um parente, um amigo, um vizinho. Eu perdi um dos meus melhores amigos, perdi meu avô na pandemia por causa da Covid-19, e eles poderiam estar aqui se esse escroto genocida tivesse feito o mínimo. E as reclamações, Little Banana, que a esquerda fazia em cortes internacionais, eram reclamações técnicas. Não eram choramingando para que o governo A, o governo B sancionasse o Temer, porque o Temer era um golpista. A gente recolheu os cacos ali, foi para a oposição ao Temer e foi reclamar onde a gente tinha direito de reclamar. E vale lembrar, Adri Rovai, onde a gente foi reclamar se teve reconhecimento. A ONU reconheceu que o Lula teve os seus direitos violados, inclusive queria que ele fosse candidato em 2018. E o John Komaroff, professor de antropologia da Universidade de Harvard, em 2016 já falava que o Lula estava passando no Brasil era um caso claro de lawfare e que era necessário, inclusive, tirar o Moro do caso, porque o Moro tinha deixado evidente que ele via o Lula como inimigo cabal. E isso maculava o curso do processo, como ficou claro.